Olá, muito boa tarde a você conectado conosco aqui pelo Notícias Agrícolas, no ar o nosso boletim de encerramento do mercado. Olhando para a soja, a gente pode avaliar uma semana ruim para os preços lá na Bolsa de Chicago e a sexta-feira não foi diferente. Quedas ainda sendo registradas, um pouco menores, é verdade, quedas de 4 a 6 pontos no máximo aí nos principais vencimentos. A diferença foi o agosto que acabou subindo aí um pouquinho, mas enfim, agosto já está perdendo aí a sua função no mercado. E a gente tem que olhar principalmente para o novembro, que hoje encerrou ali muito pertinho dos 10 dólares por bushel, fechando a 10 dólares e 2 centes. Qual é a tendência desse mercado? O que a gente pode esperar em termos de precificação? O que vem pela frente? Quais os fatores que vão determinar aí rumo dos preços? Todas essas perguntas faremos agora para Fernando Pimentel, lá da AgroSecurity. Está aqui já com a gente o Fernando no telão. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado por nos ajudar a entender um pouquinho mais desse mercado que vem pressionado, né, Fernando? E essa semana essa pressão se intensificou lá em Chicago. O que está acontecendo? O que a gente tem que entender aí em termos de movimentação, Fernando? É mais o que não está acontecendo, né? É falta de novidade, né? Pois é, a gente viu aí essa semana algumas quedas, né, acumuladas, e a gente vai vendo uma tendência do mercado e sendo vagarosamente pressionado para vir para baixo dos 10 dólares por bushel. É provável que isso ocorra. É provável que ocorra nos meses diferidos, né? O novembro, enfim, já a safra brasileira, março, maio, porque está sobrando soja, né? Não houve incidentes, né, com clima adverso, coisas do gênero na safra americana. Conforme eu te adiantei aqui, essa semana no Congresso Andave, eu tive com um amigo meu, um executivo de uma multinacional, que esteve correndo nos Estados Unidos agora recentemente, no meio oeste, andou bastante norte-sul, leste-oeste, e não viu lavoura ruim, nem de soja, nem de milho, diz que o milho está um espetáculo. Então, o comprimento do dia, né? O sol se põe lá 10 horas da noite, à noite chove, o dia seguinte o sol abre, então está uma condição bastante especial para você ter uma safra perfeita. E somando isso com a safra que nós tivemos aqui, apesar da gente ter tido uma quebrinha, é, e mais a Argentina, nós estamos aí numa produção global de 420 milhões de toneladas estimada, e isso é um recorde, né? Então, a tendência que nós temos aqui é de ter uma oferta muito estável, deixando os compradores bastante confortáveis, uma relação de estoque sobre demanda, porque essa daí realmente é a relação que importa. Subindo de 29% para 32%, né? Se tudo correr bem, falta pouco para a safra americana passar da linha final, né, da corrida. Então, e dentro do conjunto desse estoque, a maior parte desse estoque provavelmente vai estar nos Estados Unidos, que é o país que forma preço através da Bolsa de Chicago, né? Então, nós temos aí um elemento que coloca, né, nos fundamentos aí uma resistência a qualquer elevação de preço, né, mais significativa. Vamos agora entrar daqui a, sei lá, 90 dias no mercado de clima da América Safra brasileira, ano de Laninha. Provavelmente Laninha já se confirma aí no final do mês de setembro, início de outubro. Mas, de qualquer forma, tem muita soja para para dar uma condição de preço bem básico aí, né? Agora, o brasileiro continua mais competitivo, né? Nós estamos numa posição hoje melhor, porque o americano tem que sair pelo canal do Panamá. Panamá está difícil, tem uma lentidão no escoamento.
o produtor rural brasileiro está mais competitivo. Temos as questões geopolíticas também, né? Que é uma grande preocupação do produtor americano agora. Se o Trump ganhar, é, acirrar essa disputa comercial com a China, o que daria mais preferência ainda para a soja da América do Sul. Então, hoje é uma grande preocupação. Os produtores americanos não estão rentabilizando, estão desmotivados. É lógico que eles vão protelar suas vendas o máximo possível, mas sem uma esperança de que os preços vão recuperar em face desses fundamentos que eu coloquei, né? Do lado de cá, o brasileiro tem uma rentabilidade melhor, sim, mas o problema do brasileiro é o endividamento de safras anteriores. Nós já estamos com muitos produtores, né? Temos as áreas novas de arrendamento também, que a gente já conversou em outra oportunidade. Essas contas são um pouco mais difíceis, né? Com a soja nesses níveis. O câmbio poderia dar um alento. É claro que o câmbio ele joga uma simetria de informação no mercado, porque ao mesmo tempo que você tem produtores que compraram lá atrás o fertilizante, ou seja, já fixaram suas trocas, suas paridades de troca lá atrás no primeiro trimestre, até no quarto mês do ano, onde ainda tínhamos preços bons fertilizantes. Depois que o estoque da indústria de fertilizantes começou a cair, agora temos preços novos, com câmbio novo, então já temos os preços mais altos. Quem deixou para comprar o fertilizante mais tarde já não fez tão bons negócios assim. Então, nós temos produtores também que estão desmotivados, né, com esses preços, porque sua situação econômico-financeira não é tão favorável. Há uma simetria muito grande, porque nós temos um produtor que comprou cedo, outro que não comprou, outro que vendeu bem o ano passado, outro que vendeu mal ano passado. Então, realmente, hoje nós temos produtores no mesmo município em situações financeiras, econômicas totalmente distintas, né? Conforme a gente falou anteriormente, nós temos aí, eventualmente, uma restrição maior de crédito. Nós estamos vendo aí uma profusão, e isso daí possivelmente vai refrear qualquer crescimento de área, podendo até ter algumas reduções pontuais em áreas marginais, e uma redução de tecnologia também, possivelmente. Então, o SDA hoje projeta para nós uma safra de 169 milhões de toneladas. Eu não acredito nesse número. Eu acho que está muito otimista. E isso é ruim também, porque se o mercado acredita nesses números projetados do SDA, 50 milhões para a Argentina, porque a Argentina eu até acredito, porque eles estão mais motivados nesse momento, com mudança de governo e tudo mais. Não tem o nível de endividamento que o produtor brasileiro tem hoje. Não tem os problemas que tivemos no Rio Grande do Sul, enfim, e aqui alguns problemas de quebra de safra que tivemos aqui. Eles tiveram do ano passado, sem dúvida foi um desastre, mas eles estão mais motivados, acredito eu. E nós aqui, na leitura minha aqui, nós vamos poder ter aí talvez 160 milhões de toneladas, mas não esse número do SDA de forma alguma. Estados Unidos existe, né, uma queda na demanda da soja americana por conta dessas preferências e competitividades pela soja brasileira. Porém, safra velha, nessa primeira semana de agosto, já deu uma aceleradinha nas comercializações, acendeu uma luzinha no túnel para eles, né? Pode ser que aumente um pouco mais o volume de embarques para os americanos, mas de qualquer forma, aquilo que eu falei lá atrás, estoque maior vai ficar lá mesmo. Ô Fernando, diante desse cenário, vamos começar com Chicago, né? Diante desse cenário, dá para a gente pensar em números ainda piores? Estou falando de novembro a 10 dólares hoje, 10,2 foi o fechamento de hoje. Podemos perder esse patamar e distanciar desse patamar, ou a gente já está meio que chegando num ponto de equilíbrio aí dos preços, na sua opinião? Olha, como ainda existe alguma soja
numa fase vegetativa que ainda tem um risco, apesar de pequeno, existir. Eu acredito que o que nós vamos ver a cada dia que não ocorre nada de errado, nada de extraordinário, a gente vai vendo esse gradualismo que nós vimos hoje, de pequenas quedas, mas consistentes na direção do 10, né, para os vencimentos mais à frente, enfim, o novembro. São. Não tem mais muito para cair, acredito eu, mas o que que acontece? Nós vamos ter que seja 25, 30 centavos ainda até encontrar o fundo do poço, e a partir daí o mercado deve estabilizar, enfim. E para nós aqui do Brasil, o que vai possibilitar eventualmente manter um estímulo de venda são os prêmios, né? Que talvez compense um pouquinho essas eventuais quedas. E o câmbio, nosso câmbio agora deu uma recuada significativa, já tivemos lá na casa dos 5,80, agora 5,50 abaixo, 5,52, enfim. Então, isso nos sinaliza o seguinte: passou o cavalo encilhado, muita gente não montou, né? Apostando que a coisa poderia ficar pior para a safra americana. Mas o que que nós estamos vendo é os elementos indo na direção contrária. A safra americana fechando agora e empurrando o preço mais próximo do 10 para baixo, e dando para casa dos 5,40, 5,50, enfim, trazendo o valor nominal da soja para baixo um pouco. O detalhe é que o produtor, quanto mais adia sua venda, ele está pagando juros nas suas dívidas, né? Essa conta o produtor tem que fazer, tem que computar isso também, né? E Tem que, essa, e tem que essa, é a pensar isso. essa é a realidade do produtor americano também, Fernando? Ele está perdendo dinheiro nos atuais patamares de preços? Sim, a rentabilidade do americano está ruim, mas ele paga um juros menor, né? É, né? Proporcionalmente menor. Mas nos Estados Unidos o arrendamento é muito caro. Metade da área plantada nos Estados Unidos, em torno da metade, é área arrendada. Então esses produtores rentabilizam bem menos, né? Não é muito diferente no nosso cerrado. Nosso cerrado também tem um volume de arrendamento bastante significativo. Agora, dependendo da posição que você está, a logística faz uma diferença enorme aqui. O problema aqui são as fronteiras agrícolas e as áreas marginais. Quando eu digo marginais, as áreas que têm uma produtividade não muito boa, aquela área com mais areia, menos argila, áreas novas, etc. e tal. Essas áreas, sem dúvida, o produtor tem que fazer mais conta, né? Eu não sei se teve uma entrevista aqui que entrei eu e o Endrigo Dalcin, que a gente estava comentando, acho que foi quando o Kogo estava falando. E a gente estava, não sei se foi quando o Kogo estava ou era outro, que a gente estava comentando, que ele colocou lá que alguns produtores lá no Vale do Araguaia estariam fazendo algumas contas aí para produzir mais gergelim e outras coisas, Sim. que algumas contas definitivamente não fecham. E eu acho que são essas áreas mais marginais aí, né? Que realmente ficam mais inviabilizadas diante dessa circunstância de mercado. É um mercado bastante deprimido, sem uma expectativa de uma alta que mudasse o cenário, né? A gente não pode apostar, Alexander. Eu vou plantar agora porque vai quebrar na Argentina, vai quebrar no Sul, ou enfim. E no Cerrado, né? Quebrar a safra do Cerrado. Então, é muito difícil uma safra já partindo de um nível de preço como esse. Pois é. E daí, Fernando, a gente tem, por um lado, essa oferta maior chegando no mercado, inclusive com a safra americana daqui a pouco começando a ser colhida.
E como é que está a demanda, e principalmente China, né? Tá fazendo o papel dela, tá demandando ou tá faltando fôlego para a China também, hein? Está embarcando bem, né? Para os americanos, menos. Então, o momento que a China vai, por acaso, frear ou reduzir suas importações, a gente não tem uma visão. A logística na China hoje está meio complicada, né? Os portos chineses estão bastante movimentados ali, saturados de produtos a granel. Então, eles provavelmente vão reduzir o ritmo, né? Por essa necessidade, né, de se organizar um pouco melhor essa logística. Notícia que, segundo fontes do Ministério de Abastecimento lá da China, de que em vez de importar 20 milhões de toneladas, esse ano eles dão trabalhar entre 10 e 15. Então, são sinalizações que não nos ajudam muito. Eu estava conversando também com esse meu amigo que estava nos Estados Unidos agora, ele disse que é uma leitura, existe uma preocupação com relação à eleição do Trump lá nos Estados Unidos, do acerramento dessa guerra comercial. Os produtores americanos estão tentando buscar um caminho para diminuir a necessidade de exportação e melhorar a demanda interna, tanto para soja quanto para milho, nos biocombustíveis. Eles Uhum. estão realmente acreditando que será a adoção dos biocombustíveis na aviação, né? E também uma redução do ímpeto dessa migração dos automóveis para a versão elétrica. Então, eles estão realmente apostando e, lógico, fazendo lobby e tudo mais na direção de melhorar a demanda interna, porque não é sustentável para eles viver na dependência só da importação dos chineses. Diante dessas circunstâncias geopolíticas, incertezas, a preferência da América do Sul, a maior competitividade da América do Sul e tudo mais. Mas tem potencial essa Só, demanda interna deles, hã? Fernando? Tem Como? potencial essa demanda deles, essa demanda dos americanos, ela tem potencial para enxugar esse excesso de oferta? No curto prazo, não. É um sonho deles. Porque, na verdade, principalmente essa questão de uso de biocombustíveis na aviação, que seria realmente uma coisa fantástica, não só para eles, seria muito bom para nós também, para os produtores brasileiros, argentinos. Mas isso é uma coisa que passa por uma série de etapas, né, da pesquisa, testes, não é uma coisa muito rápida. Isso aí leva talvez 5 a 10 anos até se consolidar de verdade. Então, até lá eles vão seguir sofrendo com essas circunstâncias. Agora, o que acontece? Nós temos um recorde global de produção. Nós temos um excesso de soja no mercado. O que vai acontecer agora? Se você está à frente da demanda, qual solução que existe? Tem que reduzir a oferta. Qual os caminhos para reduzir a oferta de soja? Reduzir a área, né? Só que, por exemplo, a leitura é que a Argentina agora vai aumentar a área de soja no verão. Aqui, eu não acredito que a gente vai aumentar. Há alguém dizendo que sim, alguns analistas acreditam nisso, eu não acredito. Porque também não faria nenhum sentido aumentar a oferta ainda nessa circunstância. Vamos levar o estoque sob demanda para que número? 35%? Aí a soja vai a 7%. Então, tem que haver uma regulação própria do mercado, né? E aí aquela tese que eu já defendi aqui meses atrás, de que essas áreas que não param de pé nas contas vão ficar fora, vão deixar ou vão plantar com uma tecnologia muito baixa, mas assim o mercado vai se regulando, vai diminuindo a oferta, Você porque é o já único vê, jeito de sustentar preços, mas você já né? vê um início de regulação de oferta partindo da safra brasileira, então, para essa safra que está plantando agora.
Eu acredito, Alexandre, eu defendi essa tese por vários fatores, uma pelo bom senso dos produtores, de um lado, outra por contingenciamento do crédito, né? A gente tem conversado com empresas, clientes nossos, que a gente vê que eles estão apertando suas políticas de crédito. Nós estamos vendo RJs, por vezes, que estão arrastando ação judicial, fundos de investimentos, CRAs, FDICs, etc. e tal, o que sinaliza para um segmento que hoje é importante no crédito da agricultura, que é o mercado de capitais, fazendo uma sinalização negativa. Então, você começa a sentir que pela via do crédito existe algumas restrições já colocadas na mesa. Outra coisa que é importante, conversando com alguns colegas do segmento de insumos, quase todas as cadeias de insumos hoje estão com problema de logística. Primeiro, com essa taxa de juros que nós estamos tendo, não é fácil carregar estoque de insumo. Segundo, o ano passado todo mundo estava estocado de fertilizante, defensivos, etc. O que acontece agora é o anticiclo. Todo mundo agora está com estoque curto. Quem deixou para comprar insumo agora no final vai ter problema para receber alguns produtos, né? A indústria de fertilizante não está estocada. E a gente sabe qual é a dificuldade logística de você trazer fertilizante do porto para o interior. Então, nós estamos agora no dia 9 de agosto. ah, o vazio sanitário encerra nos próximos dias. Não temos chuva ainda em volume para motivar, então nós temos aí uma logística complicada para entregar fertilizantes, enfim, defensivos, algumas moléculas com problema de suprimento, né? O sistema de crédito colocando um pouco mais de exigências para concessão de crédito, nós vemos os bancos retraindo também. Então, o quadro que se coloca é que o mercado está se regulando por várias vias. Não vai ser só a questão da responsabilidade do produtor rural em fazer suas contas de maneira um pouco mais ali na ponta do lápis. Do lado de quem oferece serviços de financiamento também vai ter Essa essa restrição, né? cautela. E do lado da indústria de insumos, também a preocupação de entregar a tempo, porque o produtor tem que estar viável dentro do cronograma normal de plantio. O próprio fornecedor, se ele não tem produto para entregar dentro de um cronograma ótimo para o produtor plantar, ele vai preferir talvez não vender, porque o risco desse produtor não colher ou até, eventualmente, fazer uma reclamação por atraso de entrega é significativo. Então, nós temos aí esses elementos postos, né? É, então são vários pontos que justificariam aí essa regulação da oferta, mas aí ou já a ponto de mudança de preços ainda nessa próxima safra brasileira, Fernando, ou vai ser uma adaptação mais lenta e temos que esperar a próxima safra dos Estados Unidos, próxima safra da Argentina, enfim, não é só o Brasil, Então, né? você tocou num ponto importante. Existe uma inércia nisso daí, né? Existe um processo relativamente lento. Eu não acredito numa redução significativa de área esse ano ainda. Pode haver uma redução maior por conta de redução de tecnologia e, eventualmente, um efeito laninha pegando algumas regiões, que já hoje já é colocado como uma preocupação no mercado, né? E aí a gente tem, talvez, uma redução, conforme eu falei aqui, 160 milhões de toneladas não é uma redução a ponto de, com o estoque que nós temos hoje aqui, de 32% de estoque sobre demanda, uma redução de 9 milhões de toneladas aqui em relação ao número do SDA não faria Chicago recuperar significativamente. Nós teríamos que ter aí 1, 2 anos de uma redução mais sistêmica, justamente para você ter aí sim, trazer esse estoque para casa dos 29, 28%.
que aí você vai ter sustentação para preços e tudo mais, né? Ao passo que nós temos aí também o crescimento, eventualmente, aqui no caso do mercado interno, de mais biodiesel, né? Enfim, o etanol de milho também está ajudando, é uma frente a mais para desovar o milho, o excedente. Enfim, eu acredito que é um processo lento de recuperação desses preços. O que vai ocorrer também, em paralelo, e isso é parte dessa regulação do mercado, são os insumos começarem a cair um pouco também de preço para acompanhar a necessidade de manter o produtor estimulado a plantar. Isso é normal, já aconteceu lá atrás, em 2006, 2007, os insumos foram caindo até permitir que o produtor volte a ter uma rentabilidade ali na casa dos 20%, 25%, dependendo da geografia, para manter o estímulo à produção, né? A gente sabe que todo mundo ganha se a cadeia está saudável e sustentável, né? Quem vende insumo, quem planta, quem compra o grão, todos querem que a coisa funcione e esteja estimulada. Então, de certa forma, o mercado, estabilizando que seja nesses níveis de preço aqui, de 10 e tal, nós vamos ver provavelmente um alinhamento a mais abaixo também dos custos de produção, porque vai ter que manter o produtor estimulado a trabalhar. No final das contas, Fernando, a gente tem uma redução do preço, mas uma rentabilidade garantida, mesmo que seja um pouco menor, mas ainda positiva para o produtor. Médio prazo, eu acredito que sim. Talvez a gente veja, já não para a safra verão de soja, nós não vamos ver isso. Provavelmente aqui para o milho, ainda a segunda safra, também não vamos ver, mas provavelmente para o ano de 2025 nós já vamos ver esse alinhamento. Essas correções já acontecendo, custo de Eu produção. acredito, eu acredito que sim. Eu acredito que o mercado vai cair a ficha, né? Que não dá para sustentar preços elevados de fertilizante ou de. É importante salientar que nós ainda estamos saindo da anomalia da guerra da Ucrânia com Rússia. Todas essas anomalias, elas foram gerando assimetrias de preços, custos, problemas de rentabilidade do produtor, e isso agora, se a gente conseguir estabilizar um pouco, criar uma previsibilidade um pouco melhor, a gente vai ver os alinhamentos, porque os insumos competem entre eles, né, as empresas fertilizantes defensivos, esse congresso da Andave, a presença chinesa foi visível, né? Várias empresas chinesas oferecendo produtos alguns bons, alguns não tão bons, mas vai acirrar a competitividade das empresas de insumos a ponto de também trazer um pouquinho mais para baixo para viabilizar suas vendas e estimular o produtor a produzir. Mas de, mas Aquilo de oi, desculpe. Não, não, pode complementar, desculpe. Aquilo que eu comentei naquela conversa sobre liquidez e crédito no mercado, nós tivemos essa leitura 2006, 2007, tivemos redução de área, redução de tecnologia, depois tivemos vários anos de prosperidade, sustentabilidade de preço, rentabilidade no campo, áreas crescendo, tecnologia crescendo. Nós vamos reviver isso na minha leitura. Vamos ter esse período de ajuste e depois vamos ver o produtor motivado e sua atividade viabilizada. Mas todos vão ter que se ajustar, os fornecedores de insumos, o sistema financeiro e mercado de capitais. O próprio produtor vai ter que melhorar sua gestão interna, Sim. né? Uma gestão de custos melhor, uma gestão operacional melhor, sério na hora de abrir áreas de arrendamento novas, etc. e tal, expandir a sua produção com mais critério,
né, com menos paixão e mais racionalismo, é o que nós vamos ver adiante aí na minha leitura. É, e isso que você está falando é muito importante, principalmente para chamar a atenção do produtor, que esse ajuste ainda está começando a acontecer. Portanto, dá para dizer que essa próxima safra vai ser desafiadora, então, Fernando. Sim, inclusive nesse congresso que eu estava lá da Andave, a expectativa realmente é que nós tenhamos ainda o primeiro semestre de 2025 bastante desafiador em termos de resultado dos produtores, liquidez, acerto de contas, enfim, tudo isso daí ainda se estende até meados do ano que vem. E é claro que isso daí pode terminar nesse período ou pode se alongar em função de clima e, enfim, aqui da nossa safra. Mas, de qualquer forma, a expectativa de que isso começou no ano passado, já na metade do ano passado, esse processo de maior dificuldade, e vai se estender até metade do ano que vem, ou seja, um período aí de quase que 2 anos de esse ajuste A aí reg- que essa eu tô, regulação, né? esse ajuste que o mercado terá que fazer. Muito bom. A gente está com a participação da Daniele Brassanini. Ela pede para você se você sabe a previsão de fechamento de soja no Paraná para agosto. Hoje fechou em 118. Ela está perguntando se você acha que sobe a soja no Paraná no final de agosto. Imagino que ela está se programando para vender ali no final de agosto, né, Fernando? Eu imagino que muitos produtores agora ainda têm soja para vender para ajudar a pagar a conta, por exemplo, do milho, né, dos insumos de milho segunda safra, que vence agora em setembro. Enfim, Daniele, essa pergunta é um pouco difícil porque vai depender um pouco do câmbio também. E o câmbio, a gente está no grau de incerteza por conta da questão fiscal e política. Nós ainda estamos esperando a indicação de quem será o presidente do Banco Central. Isso pode mover o câmbio para cima ou para baixo de forma significativa. Agora, não estou vendo uma, uma possibilidade de grande mudança do patamar de preços, descartando a questão cambial aqui, de agora até o final de agosto. Eu acho que vai ficar mais ou menos aonde estamos. Mas, é claro, aquilo que eu te falei, se tiver alguma notícia de novo presidente do Banco Central, se for contra o mercado, o câmbio pode voltar para os 5,80 de novo, e aí tem uma oportunidade provável de venda melhor. Mas, considerando aí que ainda não vai se escolher esse presidente até lá, no final do mês agora. E Chicago vai. O Chicago acho que não vai mudar muito mais do que está aqui, talvez caia mais um pouquinho, o prêmio talvez ajuste um pouco para cima para compensar, e o preço aí no Paraná vai ficar mais ou menos como está. Não tem muito por onde ficar variando muito. Muito bom. Daniele, obrigado pela participação. Fernando Pimentel, meu amigo, obrigado mais uma vez pela disponibilidade de estar aqui com a gente, de fazer esses alertas aí para o produtor rural nesse momento e principalmente de trazer essa tranquilidade que o ajuste vai acontecer, mas até ajustar precisa, né, segurar o barco aí, né, Fernando? Claro. Eu acho que é importante o produtor seguir. Dentro da leitura de que a sua atividade é uma atividade essencial. Nós continuamos precisando produzir, o mundo precisa comprar. é, então, existe toda uma sustentabilidade nessas cadeias. O que eu estou colocando aqui é que um ajuste, e quando eu falo de ajuste, por exemplo, de 4% da área plantada no Brasil em 2 anos pode reduzir, isso é muito pouco para dizer que isso vai ser um problema geral, de forma alguma. A maior parte dos produtores vai continuar plantando a mesma área, muitos com a mesma tecnologia,
e vão seguir operando normalmente. Depois que o mercado se ajusta, abre uma avenida de oportunidade, sustentabilidade da produção. O que é importante agora, a palavra de ordem agora é começar a reduzir estoques mundiais. Nós não podemos continuar aumentando os estoques mundiais. Seja o produtor da Argentina, do Brasil, dos Estados Unidos, o globo tem que produzir um pouco menos de soja para um patamar que começa a empurrar os preços para cima e deixar o comprador numa situação menos confortável. Sempre o mercado vai dar remuneração boa quando existe um grau de incerteza com relação a suprimento, né? Quando o comprador tem um conforto de que está sobrando soja no mercado, eu compro a hora que eu quiser, eu posso escolher Estados Unidos, Brasil, Argentina, todo mundo estocado. Poxa, como é que esse preço vai subir? Não Pois é. sobe, né? Agora, vamos lá, de novo. Não é só necessidade do preço subir, é necessidade do custo baixar. Então, é aquilo que eu coloquei. Já está sinalizado para a indústria de insumos que esse patamar de preço não vai voltar para US$ 17 por bushel ou US$ 15 por bushel tão cedo. Então, o que vai acontecer agora é um alinhamento gradual desses custos de produção para um patamar que mantenha você, produtor rural, motivado, porque essa é a lógica do jogo, ser sustentável. E mesmo os fornecedores sabem que não dá para vender o fertilizante nos preços que vendiam há 2, 3 anos atrás, quando o produtor não consegue uma remuneração adequada para manter a sua sanidade financeira. Então, todos vão contribuir para que as coisas voltem ao normal. Boa. Muito bom. Obrigado, Fernando, mais uma vez. Volte sempre. Obrigado, Alexandre. Um abraço, bom fim de semana a todos. Abraço para você. Tá aí Fernando Pimentel, AgroSecurity, aqui com a gente, trazendo mensagens importantes aí para você, produtor, e principalmente diante desse cenário meio esquisito que está se desenhando aí para os preços da soja. Temos uma relação de oferta e demanda bastante desconfortável aí, com pressão de preços sendo mais evidente aí para acontecer nos próximos meses, mas tudo indica que vamos passar aí para um ajuste de oferta, justamente para tentar equilibrar aí essa relação de oferta e demanda. E enquanto isso não acontece, o ajuste de custo de produção também começa a acontecer, ou seja, produtor voltando aí para o equilíbrio, talvez não com as margens que ele trabalhou, que você trabalhou aí nos últimos anos, mas com margem positiva, obviamente tendo que ser, principalmente nessa safra que está começando agora, muito eficiente na sua gestão. Vamos aos preços, vamos ver como estão os negócios lá na Bolsa de Chicago, encerramento desta sexta-feira. O agosto acabou fechando com alta de 18 pontos mais 25 a $10,28 por bushel, mas o agosto já não é tão importante não. O importante é a gente olhar ali para o novembro, principalmente, que hoje fechou a $10,02 por bushel, queda de 5 pontos mais 75, novembro que é referência aí para os negócios da safra americana. Setembro, desde ontem, já abaixo dos $10 por bushel, hoje fechou a 9,89, perdeu mais um pouquinho, perdeu 4 pontos mais 75. E o janeiro, $10,19 por bushel, queda de 5 pontos mais 75. São os números da soja, vamos ver como encerraram as negociações do milho. Para setembro, $3,76 por bushel, queda de 2,5 pontos. Para dezembro, $3,95, queda de 2. Mesma queda para março, que fechou a 4,12. E o maio, $4,24 por bushel, também com queda de 2 pontos. Para finalizar, a gente tem o trigo. Trigo para setembro fechou a $5,42 por bushel, 5 pontos de alta. Para dezembro, $5,65 por bushel, 4 pontos mais 25. Março, $5,84 por bushel, 3 pontos mais 75. E o maio, 5,96, queda de 3 pontos mais 25.
São os números de fechamento do mercado desta sexta-feira. A gente vai ficando por aqui. Agradeço muito a sua atenção e a sua audiência. Notícias agrícolas e informação agro relevante e conectada.